nos detalhes técnicos. Apresentação da dissertação da Tatiana Espinosa Batista, aluna aqui da pós-graduação. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a banca examinadora. Ela é constituída pelo professor, o doutor Oswaldo Augusto Santana, do Instituto Butantan. É um professor que colabora com a gente, com outros grupos aqui do IPEM. E a professora Márcia Bel, que atua tanto na Universidade de Santo Amaro, como na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bom, inicialmente a Tatiana vai fazer uma apresentação oral e depois a gente passa para a lição. Boa tarde a todos. Primeiro eu tenho que falar que eu sou uma louca por chamar pessoas tão destacadas para a minha banca, e fora as pessoas presentes aqui, pesquisadores do Instituto Butantan, seção de venenos e todos os pesquisadores daqui do IPEM. Então, o meu trabalho que a gente vai falar hoje é valores de referência de metais em sangue de cavalo da raça crioula via metodologia nuclear, e esse trabalho contou com a colaboração de importantes institutos do Brasil, Instituto e Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Então, aqui sairão alguns temas que eu irei abordar durante a apresentação. Então, cavalos dessa raça crioulo vem se estabelecendo cada vez mais no país. Atualmente a gente tem 92 mil cavalos dessa espécie aqui no Brasil, sendo que 60 mil se encontram no Rio Grande do Sul. O que eu estou dando para aquele animal pode ter excesso ou deficiência de determinados minerais que vai alterar toda a fisiologia do animal. A seguir, o tipo de atividade que o cavalo é submetido, no caso dos cavalos de corrida, eles têm uma sudorese muito intensa. Então, eu preciso dar suplementos alimentares ou uma ração balanceada adequada para repor essa perda. Além disso, outros fatores que contam é a idade, o sexo, a ração, o temperamento, a disponibilidade individual, isso relacionado ao aparelho digestório do animal, que às vezes, com o tempo estando comprometido, não tem mais a capacidade de absorção desses minerais, o clima, a baia e algumas pastagens. Então, como que eu faço um diagnóstico para saber se um elemento está em excesso de deficiência? Isso é muito difícil, porque no caso da deficiência dos minerais, o diagnóstico é subclínico e nunca associado a um determinado mineral, como é o caso do cálcio e fósforo na sua deficiência. Os sintomas são iguais, esses DODs, e agora, e no excesso? O que pode provocar na fisiologia do animal? Ele pode diminuir a absorção de outros elementos, mesmo estando em excesso. Então, dadas essas características, eu preciso de uma ferramenta clínica para avaliar a concentração desses minerais nos cavalos a que estamos submetidos. Então, o nosso trabalho ele vem para determinar valores de referência no sangue desses animais da raça crioulo, analisando todos esses elementos, bromo, cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio, enxofre, ferro, iodo e zinco. E esses animais, eles estão submetidos na atividade de produção de soros hiperimunes. E todo esse estudo foi realizado nesse laboratório aqui do IPEM e faz parte de um projeto previamente existente, que é o estudo de distribuição de metais em amostras biológicas via metodologia nuclear e determinação de valores de referência. Então, esses são os cavalos que a gente utilizou para determinar esses valores de referência. Então, primeiro eu vou contar um pouco qual é a atividade em que eles estão inseridos para a gente concluir o nosso trabalho. Então, no Instituto Butantan são produzidos 12 tipos de soros, com pedidos de soro antipeçonhento, antitóxicos e antiviral. E a gente tem uma fazenda chamada Fazenda São Joaquim, que está a 45 km de São Paulo, no município de Araçariguama, onde a gente tem um plantel de 800 cavalos que participam da produção do sangue via jugular do animal. E sendo satisfatórios, a gente retira 8 a 10 litros de sangue do animal e por decantação a gente separa os elementos do sangue, devolve o animal à série vermelha e a série branca, constituída de plasma e que contém os anticorpos, sofre várias etapas de purificação até se obter o soro, produto final específico para aquele antígeno inoculado. Então,
o meu estudo consistiu de análise desse sangue desses animais que nunca foram submetidos a um processo de imunização. E por que isso? Porque na literatura eu não tenho os valores de referência para esses minerais para a raça crioula. No Guia Merck Veterinário, o que eu encontro é alguns elementos, mas não especificando a raça. E os únicos trabalhos na literatura é relacionado a cavalos de corrida, como puro sangue inglês e manga larga, onde se determina a concentração desses minerais para melhorar o desempenho do cavalo na corrida. Então, esse é o meu objetivo central. Eu precisei determinar uns valores de referência e, a partir desses valores, tentar verificar o que acontece durante a produção de soros nesses cavalos, o que acontece na fisiologia desse animal. A seguir, esses animais eles foram conduzidos no tronco, para eu retirar as minhas amostras. A gente adotou para esse estudo colocar em 5 animais por vez, para não provocar estresse no animal. Lembrando que o cavalo ele é um animal muito sensível, ele está sempre preparado para qualquer coisa fugir, então um barulho, qualquer coisa pode interferir. Então, como a gente não queria interferências, visto que a gente estava determinando os valores de referência, a gente executou esse procedimento. Então, a seguir, o operador estava retirando uma pequena amostra de sangue em tubos vacuum-tênis, sem anticoagulante, via jugular. Agora, a primeira amostra que eu vou preparar, eu vou gotejar 2 gotas de sangue em um papel, que essa análise ela está sendo realizada por um outro grupo do IPEM, usando uma outra metodologia, que é a fluorescência de raio-x. Então, foi essa amostra que a gente ainda está analisando os dados. E para o nosso estudo a gente vai gotejar 100 microlitros de sangue em duplicata. E esse material vai ser seco na lâmpada infravermelha. De acordo com a durabilidade daquele papel e das condições de armazenagem. E como funciona a análise por atmosfera? Então vamos imaginar aqueles 100 microlitros de sangue que foram colocados no papel. Então aquela amostra é constituída de vários elementos. Então, num reator nuclear, essa amostra vai ser submetida ao fluxo de nêutrons. Esses elementos serão ativados. Quando esses elementos voltam ao estado fundamental, eles liberam raio gama característicos, onde a gente vai identificar esses raios gama e, através de softwares específicos, de um tratamento específico, a gente vai quantificar esses elementos. Então, o procedimento aconteceu o seguinte: as amostras vieram da fazenda, preparadas, elas foram acondicionadas nesse tubo de polipropileno. Isso é uma visão menor da nossa extensão pneumática, que é ligada ao reator por tubulações. Então, essa amostra vai pressurizada até o reator, sofre ao fluxo de nêutrons, ele volta, e eu preciso de um equipamento que vai detectar esses raios gama liberados da minha amostra, que é esse detector de germânio hiperpuro, acoplado a um sistema computadorizacional, que vai analisar esses raios gama emitidos da amostra, e para um software específico a gente determina a concentração desses elementos. Então, essas foram as condições experimentais. Então, a gente usou o reator nuclear EAR-1 daqui do IPEM, é um reator tipo piscina, um reator de pesquisa, com uma grandeza considerável, não foram citados pelo fabricante. Lembrando que o fabricante, ele determina no produto dele a concentração mínima esperada na ração. E, em relação ao cobre, o fabricante fala que a concentração mínima de eliminação é de 15,24 mg por quilograma. A gente encontrou foi 7,6. Em relação ao sal, os elementos em vermelho também não foram especificados pelo fabricante.
E os elementos em roxo demonstram um valor muito abaixo do que especificado pelo fabricante. Em relação ao antiveneno, então, a nossa análise, e com os valores obtidos, frente ao valor de turbimetria, foram bem compatíveis. Não estou considerando que as duas técnicas tinham a mesma sensibilidade e exatidão. E aqui eu tenho representado todos os elementos obtidos, sugerindo uma necessidade de nutricional desses animais. O grupo recém-imunizado, a maioria dos elementos investigados encontrava-se dentro dos limites de normalidade do exigido padrão. Entretanto, as alterações significativas em zinco, magnésio e bromo sugerem que a gente verifique esses elementos durante as imunizações. Em comparação com os coeficientes de correlação do grupo controle, contido só de massas, e o grupo imunizado, além de enfatizar a necessidade de monitoramento desses elementos, isso sugere também uma necessidade de análise do fósforo, dadas suas fortes correlações diretas e indiretas com vários elementos, bromo, cálcio, sódio e enxofre. Então, em função dessas mudanças significativas, tanto para o grupo, no grupo imunizado frente ao grupo controle, a gente sugere uma perspectiva de analisar esses animais durante um longo do tempo, de algumas imunizações. E a gente já tem esse projeto em andamento, que foram coletados no período de maio a dezembro de 2009, amostras constituintes de 4 ciclos de imunizações que esses animais foram submetidos. Então foram coletadas desses 10 animais amostras antes da primeira imunização, um grupo controle, para confrontar com o nosso valor de referência já estabelecido. E a seguir, durante cada ciclo de imunização, foi o sangue desses animais após 10 dias da primeira dose, após 7 dias da segunda dose, após 10 dias da terceira dose, e aí após 30 dias de descanso que o animal era submetido até o começo de um novo ciclo. Então esse trabalho, ele vem para mostrar que, por mais que a gente produza Instituto Butantan, tanto soros e vacinas que salvam a vida de muita gente, a gente tem a preocupação seríssima na utilização de animais. Então eu estou falando o nome da produção de soros, a gente tem essa preocupação. Então isso é um start para esses estudos. E estão vindo outros grupos analisando os índices hematológicos, hepáticos e outros valores para a gente ter ferramenta suficiente para atividades que os animais são inseridos na produção de soro, seja uma coisa saudável para o animal e que ele não sofra nenhum dano. Obrigada.